Luneta sonora na área, cá está a minha mão. E por que que eu tenho que falar isso? Porque como eu estou gravando os episódios no celular, eu tenho que apertar o botão que está aqui mesmo, porque agora que eu estou reparando que a imagem vai aparecer de ponta cabeça, mas não tem problema, a gente ajusta, porque pelo menos a frase que aparece aqui não vai aparecer espelhada. Então vamos aproveitar a magia da tecnologia e enquadrar direito aqui. Vamos enquadrar. Como é que enquadra? Vamos deixar assim, né? Vamos mostrar que aqui tudo é feito de uma maneira um tanto quanto improvisada, um tanto quanto mostrando como é que as coisas aqui funcionam e quem sabe a gente melhora as coisas por aqui. Mas enquanto a gente não melhora, vamos com o que temos. O tema de hoje do episódio 206. É isso mesmo? 206? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui no meu guia de roteiros. Muito bem, 205 foi o futuro do CEO com alma. 206, storytelling urbano, como a cidade inspira narrativas criativas. E temos agora o episódio 207, que é o impacto da inteligência artificial na comunicação. Esses roteiros que vocês estão vendo, eu sugiro ao chat GPT, inteligência artificial. Eu costumo usar duas inteligências artificiais para estratégia de roteiros, carrosséis e outras coisas. Tanto o chat GPT que funciona para mim mais como um secretário, um assistente, uma dupla de criação numa agência publicitária. E o Gemini, que fiquei sabendo que não se pronuncia assim, se pronuncia Gemini. Ele funciona mais como um assessor, um jornalista, um assessor de imprensa para mim. Ou seja, eu prefiro tirar as minhas dúvidas no Gemini por conta da base que ele tem de trabalho no Google. E o chat GPT eu utilizo mais para criar roteiros. Mas eu posso fazer isso nos dois, não tem problema nenhum. O que eu quero é combinar as ferramentas de inteligência artificial e dar o toque mais humano possível para as coisas que eu pretenda trabalhar com comunicação. Isso não quer dizer que eu vá usar essas ferramentas como uma muleta, ainda mais quando se trabalha com redação, comunicação, mas não é sobre saber escrever, sobre saber comunicar as ideias que você tem da maneira mais precisa, da maneira mais correta possível. E é isso. A inteligência artificial não substitui algumas coisas, como por exemplo o fato desse podcast ser gravado com uma câmera de um celular A13, que na frontal não é tão excelente assim, mas é o que temos. Então vamos lá. Episódio 207, o impacto da IA na comunicação. Eu quero mostrar. Podia até mostrar, mas para mexer na câmera é um pouquinho complicado. Mas vamos lá. O impacto, desculpem, da IA na comunicação. A inteligência artificial já não é mais futuro distante e é presente moldando como nos comunicamos, criamos e interagimos. Esse episódio de hoje vai explorar como a inteligência artificial está transformando o jornalismo, a publicidade e a produção de conteúdo, trazendo eficiência, mas também levantando dilemas éticos e criativos. Então, eu construí um roteiro assim. Então, assim, a inteligência artificial deixou de ser apenas um recurso tecnológico, experimental, para se tornar uma parte integrante da forma como nos comunicamos e produzimos conteúdo. Então, no episódio de hoje a gente vai explorar os efeitos diretos da IA na comunicação contemporânea, no jornalismo, na publicidade ou na criação de narrativas digitais, que como eu disse, eu trabalho alguns roteiros, trabalho carrosséis e outras coisas mais. Inclusive eu estava até vendo hoje e tenho visto alguns dias que uma emissora de televisão, ela diz para quando ela entrevista pessoas que não querem mostrar o rosto, anteriormente você precisava de robotizar a voz e legendar. Hoje você literalmente
muda a voz dessa pessoa utilizando o IA e coloca uma taja para ilustrar que aquela voz foi modificada. Então, e eu tirei essa dúvida como na inteligência artificial. E o que ela me respondeu, eu vou aqui porque eu estou na frente do computador, foi o seguinte. Eu tenho vários chats voltados para um monte de coisas. E o que eu coloquei essa dúvida foi em análise da linguagem jornalística. Eu dou uns nomes loucos para as chamadas. Vamos lá. O uso de inteligência artificial para modificar vozes de entrevistados anônimos em vez da tradicional distorção tem vantagens e sim alguns riscos, como diz aqui o Gemini. A principal vantagem é a humanização da narrativa. A voz modificada pela IA soa mais natural e menos artificial do que a voz robótica e distorcida. Isso torna a entrevista mais agradável e o depoimento mais crível para o espectador, já que a pessoa continua soando como um ser humano e não como uma máquina. Então aí pode criar uma voz completamente nova, o que dificulta ainda mais o reconhecimento do indivíduo pela tonalidade, sotaque ou cadência. Mas tem alguns riscos. Por exemplo, embora a IA mude o tom, ainda há o risco, mesmo que baixo, de alguém que conheça bem a pessoa ser capaz de identificar a voz. A tecnologia, por mais avançada, não é infalível. Uma voz modificada pode manter características sutis que o ouvido humano, em especial de pessoas próximas, pode captar. Então, por isso a combinação de voz alterada com a imagem silhueta é fundamental. Questões de confiança e credibilidade. O uso de IA levanta dúvidas sobre a integridade da informação. Se o público descobre que a voz não é real, ele pode questionar se o depoimento foi genuíno ou se foi manipulado. E o veículo precisa ser totalmente transparente, como a emissora fez ao incluir a legenda voz modificada por inteligência artificial. Isso constrói confiança, pois demonstra que o veículo não está tentando enganar o público. Bem como o risco, e o terceiro risco provável é para a vítima, por exemplo. O agressor pode ser familiar com a voz da vítima, então a IA deve ser robusta o suficiente para garantir que não haja rastros da voz original. Isso é um exemplo. Na publicidade, muita coisa está sendo feita com IA hoje em dia, questão de roteiros. Há espaço ainda para a questão da redação publicitária ou o redator deve simplesmente solicitar ser um fazedor de prompts? Isso falando de agências que trabalham com várias pessoas, porque eu mesmo trabalho sozinho e eu posso utilizar algumas coisas da inteligência artificial para quebrar o meu galho enquanto eu trabalho apenas comigo mesmo. Então, eu procuro fazer esse equilíbrio e trabalhar com as ferramentas corretas. Vocês notaram um corte porque por conta de que temos barulhos externos, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, questão de cachorro latindo, de outros barulhos externos. Então, por essa razão, vocês notaram que eu fiz um corte aqui, até a situação ficar um pouquinho mais controlada. Então, vamos lá. O que eu estava falando? E olha como você se perde, porque você tem que cortar, esperar, ver o que pode fazer e por aí vai. Então, vamos lá. Vamos discutir como ferramentas de automação estão acelerando processos e otimizando a entrega de mensagens, permitindo que empresas e criadores produzam em escala sem abrir mão da personalização. Ao mesmo tempo, refletimos sobre como essa velocidade gera novos dilemas. Até que ponto a criatividade humana pode ser substituída? Aqui que eu estou falando justamente da questão de como você tem que equilibrar a sua criatividade com o que a IA cria e qual o limite ético na utilização de textos, imagens e vozes geradas por algoritmos, que eu acabei de falar dessa questão. E, justamente, no caso da IA, eu treinei todas elas para fazer o que eu mandar. E o que eu fiz? Eu determinei algumas coisas. Com o que eu trabalho? Qual o meu estilo de trabalho? Qual é o estilo de trabalho do site? Como é que as coisas funcionam por aqui? E qual é
o cerne do seu trabalho, arte, cidade e comunicação. Eu coloquei tudo isso nas configurações das guias para elas trabalharem da maneira que eu gostaria que elas trabalhassem e que, de certa forma, pudessem dar um toque de: olha, vocês são os meus funcionários e vocês trabalham da maneira que eu... De novo, vamos ajustar, cadê? Peraí. Pronto. Então, vamos lá. E aí a gente trabalha em conjunto de modo que você entenda qual é a minha identidade. Então eu quero, de certa forma, trazer uma identidade para o meu trabalho. E um outro ponto forte que eu quero trabalhar aqui, que é a dualidade entre eficiência e autenticidade. Enquanto a IA abre caminho para campanhas mais precisas e conteúdo sobre medida, ela também desperta questionamentos sobre originalidade e confiança. Afinal, quando tudo pode ser produzido por máquinas, como garantir que a voz humana continue sendo o diferencial? E é isso que eu acabei de falar. É justamente você dar treinada, uma treinada, como eu fiz com essas ferramentas. Olha, eu trabalho assim, esse é meu estilo, esse é o cerne do site, e eu não quero que você trabalhe de uma forma padronizada. Eu quero que você entenda qual é o meu estilo. Então, é uma reflexão que eu quero trazer para vocês. A IA não veio para silenciar, mas para amplificar. Cabe a nós decidir como equilibrar inovação tecnológica com essência criativa para que a comunicação não perca sua alma em meio aos algoritmos. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção. O que eu trabalho justamente são temas que são encaixados dentro da proposta criativa do site, das minhas redes sociais. O que eu trabalho é justamente a questão de como você faz o seu serviço e como você faz as coisas dentro do seu parâmetro de identidade, que mesmo que uma IA me ajude a escrever algumas coisas, lá está o meu toque pessoal e é isso que importa. Ok? Então, antes de encerrar o Luneta Sonora, quero falar um pouquinho mais sobre animais. Primeiro, eu fiz um corte no vídeo por conta da cadelinha aqui de casa, que ela tá latindo um pouquinho. E por, por conta disso, eu tive que fazer um corte, porque ela mora exatamente atrás aqui dessa parede do quarto, que é um bequinho, que é onde ela fica. Ou seja, ela é praticamente de guarda, embora não seja um cão de guarda propriamente dito. E, e segundo, eu tava... Algumas coisas até que não atrasaram, mas recentemente eu encarei um problema com o felino que mora aqui, o gato da família, que ele teve uma espécie de resfriado que se chama rinotraqueite. Eu sempre esqueço de como é o resfriado dos gatos, mas ele teve esse problema, acho que uns 10 dias, tossia, não conseguia comer, e a gente deu todo o cuidado necessário, alteramos um pouquinho a alimentação para ele comer uma ração mais úmida e deu tudo certo, como está dando certo. Até parecia que podia não ser, mas está tudo saindo muito bem. É isso, né? Então é isso. Qual é o tamanho desse episódio? Já estamos em 14 minutos. Mas ainda tem coisa para falar, né? E o que eu tenho a dizer é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que tem episódio inédito do podcast toda sexta-feira, no formato de vídeo no YouTube e no Spotify. E nas demais plataformas de... que eu tenho que mexer aqui. E nas demais plataformas de áudio, é no... é em áudio mesmo, né? Como é que é o meu texto padrão? Você, toda sexta-feira tem episódio inédito na sua plataforma de áudio preferida, no site e no YouTube, nas redes sociais, @Josivandro vai lá, e no X e no Tumblr, @Josivandro, ok? Então, como eu disse anteriormente,
eu tô trabalhando os roteiros com a ajuda da IA. E o episódio de número 208, que na semana que vem, é sobre criatividade em tempos de excesso. Então, da próxima vez que eu for fazer episódio, eu já dou um spoiler de como é que vai ser o próximo. Então, como é que vai ser o episódio 208? Criatividade em tempos de excesso. Vivemos cercados com estímulos infinitos e informações que parecem não ter fim. No episódio da próxima semana, o foco é como manter a originalidade, a clareza criativa em meio ao excesso, aproveitando referências sem cair na repetição e cultivando uma voz autêntica que se destaca. Então, semana que vem nós vamos falar sobre isso e depois do cachorro latindo, a vez do carro. Isso é um caminhão? Tá vendo como as coisas são, né? São os barulhos da cidade. Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. E justamente para provar que tudo é real, como o trabalho é real, tem cachorro latindo, tem carro cantando pneu e tem um apresentador que muitas vezes pode até se enrolar nas palavras, mas é assim mesmo. Quanto mais humanidade você demonstra, mais você cria uma sensação de credibilidade e identidade. É isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Quantas vezes eu já disse isso? A gente se encontra na semana que vem com criatividade em tempos de excesso. Até lá! E aqui está a minha mão de novo para dar o stop. Então é isso. A gente se encontra na semana que vem com criatividade em tempos de excesso. Até lá e não desanime.